sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast super especial sobre empreendedorismo, inovação, transformação digital, intraempreendedorismo. Hoje, edição histórica, tambores, vão bater aqui, não sei se na nossa edição tem tambores, mas uma edição onde fogos de artifício voam por todos os lados, festa para todo mundo que nos escuta, porque temos de volta o meu grande amigo, meu companheiro de longuíssima data, meu sócio, meu parceiro nessa vida, Pedro Feliz Filizola, está de volta. Nós, Pedro é brabo, né? Nós, Feliz, que começamos este programa há 2, 3 anos atrás, a gente nem se lembra, a gente começou a gravar o Samba Talks ali naquele momento com o Rony. Quem que a gente gravou? Thiago Negro, Geração de Valor, Flávio Augusto, Raquel Maia, Bechimol, Daphne, Primo Rico. Exatamente. Que honra, hein? Tá feliz de estar de volta? Estou muito feliz, Gusto. Obrigado pelas palavras calorosas, né? Você sabe o apreço que eu tenho por você e por tudo que eu aprendi, né, ao seu lado. E acho que vai ser super legal voltar aqui. Eu adoro, escuto direto, sempre recomendo, compartilho. Uma coisa que você fala sempre, não seja amarrão. Compartilha com a sua rede esse conteúdo que é super valioso. E nós estamos aqui hoje também com uma grande e especial convidada que vai nos ensinar bastante, né? Então, vai ser bem legal, espero que a gente possa contribuir com a nossa audiência. É isso mesmo. Feliz, seja super bem-vindo. Hoje a nossa convidada, Simone Furegato, diretora de Supply Chain da PwC, e ela vai nos contar o que a diretoria de Supply Chain da PwC do Brasil faz. Mas, Simone, seja muito bem-vinda. A gente gosta muito de trazer pessoas que, além de conhecimento, né, você que está há muitos anos aí no mercado, também fazem, executam, veem os problemas da vida real, resolve, tem que resolver problema, não é só gente que está olhando PowerPoint, não, é gente que está ali botando a mão na massa, vendo o que são as dificuldades das empresas, ajudando as empresas a se reinventar. Então, seja muito bem-vinda. E como sempre fazemos, eu queria que, já para aquecer a nossa audiência, se você pudesse trazer um pouquinho da sua história, de onde você vem, o que você estudou, como é que você chegou no topo dessa organização tão conceituada no mundo inteiro, que é a PwC, que é uma das top no mundo, né, no setor. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui. Ainda mais para falar de um assunto que, bom, é o que você falou, eu vivo esse assunto há muito tempo, né? Agora com mais, digamos, inteligência, né? Mas é um assunto que eu vivo há 24 anos. Eu comecei a minha carreira na operação logística do McDonald's. E lá eu consegui toda a minha base, né? Entender o que é servir bem e como que é manter padrões que atendem o que o cliente quer receber. Uhum. E eu era responsável pela parte de otimizar as operações, garantir que eu conseguisse buscar no mercado tecnologias disruptivas para a época, né? Novas formas de fazer, integrar com a parte de tecnologia para trazer alguma tecnologia para os processos e não simplesmente deixar ali solto, né, de uma maneira que a gente conseguisse ser perene no que a gente estava fazendo. E eu implementava também algumas operações para conseguir que essas operações tivessem a mesma performance que uma operação de uma rede de fast food tão reconhecida como que a McDonald's. Então, eu comecei ali e aí... Simone, e isso era dentro da Arcos Dourados ou na Martin Brauer lá? Na Martin Brauer, que legal. Isso. Sou super próximo da turma. Inclusive, outro dia eu estive lá e eles me contaram um negócio muito interessante, né? Da complexidade que é entregar para o McDonald's, porque tem lugares onde o único lugar do caminhão parar é no drive-thru. Então, você para lá, você para o drive-thru inteiro. Tem outros que é na entrada do shopping. Aí, se você para no estacionamento do shopping. Então, você tem que, inclusive, identificar para onde a porta do caminhão abre, dependendo do lugar onde vai parar, para gastar o mínimo de tempo possível.
E essa possivelmente era uma das suas funções ali. Sim, era busca de produtividade. Então a gente olhava, se você reparar o caminhão, agora vocês vou reparar no caminhão do McDonald's, né? Se você reparar no caminhão de McDonald's, ele fala que ele é um one-stop shop. Então ele vai uma vez e vai levar tudo que ele tem que levar para a loja. Então ele tem que ser o mais rápido possível, porque o objetivo do restaurante é vender, né? Então ele tem que deixar o mínimo de tempo possível as pessoas que estão na venda ocupadas fazendo a descarga de um veículo. E o que você falou é super importante, porque dependendo do tipo, onde está a porta, onde a loja se encontra, se é numa esquina, se é pensa no verão num McDonald's que está na Avenida da Praia. Então, tudo isso importa, tudo isso é operação de guerra, digamos assim, para conseguir fazer e entregar a qualidade que é esperada de um McDonald's. Então, eu comecei lá fazendo essa parte de olhar para KPIs, garantir que as coisas estavam acontecendo da melhor maneira, apoiando os gerentes do centro de distribuição a garantir que eles tinham lá as tecnologias que eles precisavam para conseguir ganhar otimização, reduzir custo, melhoria de performance, produtividade, era isso. Então, eu comecei ali. E como eu fazia isso para apoiar esse gerente de CDs, eu falei, gente, eu acho que eu já estou fazendo uma mini consultoria aqui, né? Eu trabalhava como uma consultoria. E aí foi que depois de uns anos eu falei, eu acho que eu vou migrar, vou testar como que é estar numa consultoria de fato fazendo o que eu faço. E então, depois de um tempo, eu fui para a consultoria e não saí mais. Estou aqui na consultoria, já tem os seus bons 18 anos. E aí, você pode pensar em todos os tipos de operações possíveis, seja no Brasil, fora do Brasil, logística, transporte, armazenagem, otimização de armazém, enfim, tudo que envolve a parte logística e todos os tipos de indústrias possíveis. Então, a gente está falando desde uma indústria de bens de consumo, agribusiness, em produtos industriais, enfim, toda essa gama aqui que é o que a gente tem aqui na operação. E o foco da operação dentro da PwC é otimização, é ajudar as empresas que já têm sua logística a serem mais eficientes no que elas fazem. Exatamente. Vocês levam também tecnologias e parceiros e executam alguma coisa ali da Sim, da eu estou dentro de uma área de transformação, então justamente porque ela tem um olhar negócio e também tem um olhar tecnologia. Então, quando eu vou falar com os meus clientes, eu preciso entender o que eles precisam em nível de maturidade da operação, para ele conseguir ter uma maturidade melhor frente à sua concorrência, e quais são as tecnologias que vão suportar uma mudança, né? Então, seja ele um sistema de armazém, seja um sistema de transporte, de gestão de pedidos, enfim. E aí o universo se expande, porque a gente fala tanto do processo, então tanto do diagnóstico e o que você tem que fazer para melhorar a tua operação, quanto vamos implementar então. Então, vamos escolher qual que é a ferramenta, qual que é o melhor player que se adequa àquele teu cenário e vamos implementar. Então, a gente faz todo esse percurso junto com o cliente, garantindo a transformação. Não, sem dúvida, Simone, parece ser bem complexo, né? Para a gente que está olhando assim de fora, parece que são muitos elementos que contribuem para um resultado final. Mas quando a gente fala, né, de cadeia de suprimentos, né, de supply chain, eu imagino que muitas das vezes o objetivo é focado no cliente final. Como é que eu melhoro a experiência dele, para que ele tenha uma conexão melhor com a marca e etc. E o cliente, né, a gente tem percebido, eu acho que você vai concordar comigo, ele cada vez mais quer ter informação. E eu estava outro dia escutando um trecho de um papo, uma entrevista do Alfredo, do G4, e ele fala que, cara, quando você vai na Disney, você sai de lá amarradão. Você fica 10 horas, sendo que você fica dessas 10 horas, 8 na fila. Ninguém fica feliz na fila, né? Você tá lá suado, cansado, né, parado, mas você sai felizão, por quê? Tem alinhamento de expectativa. Né? Não tem nada que você faz na Disney, e o Gustavo aqui é um exemplo claro, porque ele estudou lá, depois, Gustavo, você pode até trazer sua experiência lá, que é massa, mas você sabe quanto tempo vai durar. Né? Você quer ir nesse brinquedo? Beleza, 1h30. Então, assim, acho que isso, acima de tudo, valoriza, né, o tempo, preza por essa experiência.
E como que você tem visto, né, esse ponto específico, né, que acho que são aí uma trinca de elementos que são bem importantes dentro do supply chain, que é visibilidade, rastreabilidade e inteligência de localização? Perfeito, Pedro. Esses 3 temas, eles estão no centro das discussões com os clientes, os meus clientes e com os clientes dos meus clientes, porque é o que você falou. O cliente, ele quer visibilidade, ele quer confiança na visibilidade que você está passando, porque é fácil te passar uma visibilidade e depois eu não cumprir, né? Então, e não é isso. Sim. Porque isso me faz perder a confiança do meu cliente. Perfeito. Então, como que eu garanto que eu estou conseguindo dar visibilidade para ele, mas de uma maneira que eu consiga entregar ou garantir que ele vai receber o que ele pediu no momento que eu combinei com ele que eu ia entregar. E de acordo com as regras do mercado, né? Porque hoje eu tenho aqui, eu estou em São Paulo, se eu peço um pedido, na minha cabeça já tem ali um setup que fala, não, então eu tenho que receber no mesmo dia ou no dia seguinte, porque estamos muito perto. Mas e como que eu seto essa experiência? Porque os players do mercado estão ali, né, também querendo satisfazer e surpreender o cliente. Então, como os meus clientes olham para isso e conseguem garantir que a operação deles vai ter esse retorno, vai conseguir trazer isso e de uma maneira personalizada, né? Que tem essa ainda. Porque o cliente ele não quer uma experiência, ele quer uma experiência única. E em qualquer meio que ele fale com você, em qualquer canal. Total. E às vezes é uma mudança no estoque que vai te ajudar a cortar um tempo que vai fazer com que você receba isso mais rápido. Né? Então, a gente às vezes não tem esse mapa na cabeça toda. Perfeito. E aí que entra a inteligência artificial também, né? Porque como que eu garanto que o meu cliente lá de Salvador vai fazer um pedido e o item que ele pedir está no centro de distribuição mais perto dele? Como que eu garanto isso? Como que eu garanto que não vai acontecer uma ruptura? Aí ele vai na loja e chega na loja, ele vai fazer um pedido e vai ter aquele estoque daquele item lá. Você pode fazer isso de uma maneira com muito esforço, né, que é o que a gente fez por muito tempo e muitas empresas ainda fazem, colocam muito esforço e conseguem atender essa expectativa. Mas hoje, algumas empresas estão entendendo e estão conseguindo ver o valor que traz usar modelos matemáticos para garantir que essa previsão da demanda, essa disponibilidade do estoque no lugar certo, no momento certo, vão atender a expectativa do cliente. Até porque, né, Simone, uma coisa que a gente viu aí com o passar do tempo é que as pessoas não estão em bolhas. O que quer dizer? Que se eu estou comprando na farmácia aqui de casa pela internet, eu estou comparando na minha cabeça com a mesma experiência de comprar na Amazon ou no Mercado Livre. Poxa, mas aqui entrega em 2 dias, por que a farmácia está me pedindo 7 e ela está a 500 metros da minha casa, né? Então, assim, acaba que o cliente também, ele começa a ter uma expectativa, que é o que o Feliz tinha trazido ali de Disney, a expectativa vai ficando cada vez mais alta, né? E ou você entra nesse jogo, ou você começa a perder o jogo. Assim, tem sites que você vai, na hora de fechar a compra, o cara fala 14 dias úteis, você fala, impossível, assim, não, mas você pensar, sei lá, às vezes 5 anos atrás eu aceitaria, fala, bem, 14 dias, até que não é um prazo ruim, não. Hoje, qualquer coisa que passa de 48 horas, você já fica, mas demora, né? Poxa, o negócio às vezes está vindo lá do outro lado do país. E aí eu queria te trazer uma pergunta que conecta um pouco com isso, você falou de inteligência artificial, que são os dados. Né? Primeiro, eu queria entender, assim, na sua visão, qual a sua percepção sobre as empresas e o uso de dados? As empresas estão preparadas já? E eu entendo que você trabalha com empresas, né, de grande porte, às vezes de médio porte. Esses caras estão preparados para utilizar os dados e eles têm utilizado o dado? Porque uma coisa também que eu tenho visto muito é que, às vezes, a gente quer falar de inteligência artificial, mas a gente não tem nem uma base de dados limpa ou rica, né? Tem uma base de dados toda suja, toda poluída, cheia de coisa antiga, coisa nova, desestruturada, né? E aí você tem muita dificuldade para fazer, por exemplo, uma coisa que eu acho que deve ser um grande desafio, mas que é essencial
no supply chain, que é previsão de demanda. Porque ontem teve um jogo no Mineirão do maior time aqui de Minas Gerais, que é o Cruzeiro, e do lado do Mineirão tem o McDonald's, né? E possivelmente, na hora que acabou o jogo, aquele McDonald's lá que é acostumado a receber ali na Pampulha X pessoas, ele passa a receber 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 1.000 pessoas que seja, em um momento muito específico. Como que o McDonald's... Aí eu não quero entrar no caso do McDonald's, porque não é um ponto, mas como que as empresas podem prever esse tipo de coisa se ela não tiver dado que te fala, olha, quando isso acontece, geralmente esse é o tipo de demanda que vem, né? Então eu queria entender primeiro, na sua percepção, você que está muito conectado com a indústria, como é que é? Em que lugar que a gente está aqui no Brasil? Assim, está bem atrás ou a turma já está num nível avançado de trabalho com dados? Legal, essa pergunta é ótima, porque o dado ele é a base, né? Se eu não tenho dados, eu não consigo nem olhar para o passado e muito menos prever o futuro. Então, o que a gente vê é que existem empresas nas duas pontas, aquelas que têm o dado, ele é rico, um dado rico de qualidade, existe uma governança naquele dado, existe toda uma segurança atrelada àquele dado e ele utiliza aquele dado de uma maneira inteligente para melhorar a operação. Existem aquelas que estão no caminho, entenderam a importância e estão trilhando ali um caminho, né? Porque no final é isso, é um caminho, é uma jornada que você faz. E aquelas que ainda entendem a importância, mas não conseguiram provar o valor dentro da organização. Então, a gente tem empresas aqui no Brasil em todos esses níveis. Mas isso é tão importante que hoje não tem como eu falar nem numa operação que não utilize inteligência artificial se eu não tiver um dado de qualidade. Se eu não conseguir enriquecê-lo com dados externos, conseguir integrar, vamos supor, você falou em previsão de demanda, a gente podia falar também em roteirização. Se eu não sei quais são os meus dados, se eu não sei de onde eu fui, para onde eu vou, o que eu levei, como que foi a rota, e eu não consigo integrar isso com a previsão do clima, do tráfego, o que está acontecendo na cidade, se tem algum evento, acabou. Eu não consigo ter uma melhor rota para entrega, para cumprir aquele prazo que eu combinei com o meu cliente. Então, o dado, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes. Um deles é dado, e tudo que cerca o dado, então governança, segurança, a qualidade e enriquecimento desse dado, e entender o que eu faço com esse dado, né? Aonde que eu vou desbravar, aonde que tem valor para mim, para o meu acionista e para o meu cliente, para eu poder entender aonde, o que explorar daquele dado. Então, acho que o dado enfim... E esse é um desafio, né, Simone? Assim, porque é o que você trouxe. O dado está lá na empresa, né? Pode ser que você não esteja tratando ele, mas todo negócio, com algum volume, ele está gerando algum tipo de dado. E o ponto é, que dado que eu deveria estar olhando, né? Porque senão também, se eu quiser capturar todos os dados, eu quero saber que horas o cliente entrou, onde ele entrou, por onde ele entra, o que ele faz, não sei o que e tal. Mas e não parar para pensar o que gera valor, né? E aqui na ação a gente fala muito de o que gera o maior impacto com o menor esforço, para a gente começar qualquer estratégia digital, você simplesmente se perde no meio do caminho, né? Porque você vai tentar capturar e fazer tanta coisa que no final o arroz com feijão não vai sair, né? É isso aí, e você falou uma coisa muito legal, porque um dos passos para você pensar numa estratégia, o que você vai utilizar de dado, é justamente tentar entender ali o que vai me trazer valor, né? Qual é a complexidade de fazer aquele movimento versus o impacto ou o retorno que ele vai dar para o meu negócio. Para aí sim a gente poder escalar em cima disso. Porque se eu entendo que previsão de demanda é um ponto de oportunidade, né? Que eu tenho que trabalhar, se eu melhorar a previsão de demanda, eu consigo ali aumentar meu nível de serviço em relação ao meu cliente. O que está ligado à previsão de demanda que vai me fazer ter esse retorno? Então, esse achar o desafio, achar o problema,
e ver o quanto eu tenho de dado em relação a isso e a qualidade dele é a base para qualquer estratégia de implementação de tecnologia, seja ela própria ou terceira, através de soluções já de mercado, para você conseguir ter ganhos na operação. É saber o que fazer com o dado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, agora eu esqueci de quem que é, mas que fala que se você me desse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 7 horas afiando o machado. Então dar a machadada no lugar certo. Mas, Simone, a gente falou bastante tem visto essa questão da transformação digital, e o Gustavo falou uma frase que eu gosto bastante, que é também, cara, a gente não está numa bolha. A gente está vivendo isso no dia a dia, tendo contato com tecnologia, e isso, obviamente, acelerou a transformação das empresas, porque nós estamos exigindo uma experiência melhor e nos fidelizando por causa disso. E quando a gente fala de a maior parte da cadeia de distribuição, a gente imagina aquele negócio bem raiz, bem tradicional, caminhão pesado, sem distribuição, galpão, negócio, a gente até tem aquelas imagens mais dos anos 70, enfim. Mas, naturalmente, a gente vê que cada vez mais a tecnologia ela faz muito parte disso. E a gente tem visto, inclusive, empresas e cases aí globais trabalhando com drone, com robô, para poder otimizar isso. Como é que você tem visto? Você acha que as empresas também, muito na linha do que o Gustavo falou, da inteligência artificial, mas tem cada vez mais adotado isso e tem dado um passo além de trazer já soluções disruptivas como essas que eu citei aqui, ou ainda não? Existe um movimento em relação a isso. O ano passado eu participei, eu liderei ali uma conferência relacionada a drones, né? Então era como garantir, como colocar o drone nas operações, seja ela quais forem. Então aqui a gente estava falando desde entrega até um mapeamento de uma floresta, tá? Então qualquer tipo de operação. E aí você conversando com os players de mercado, você vê que existem, você deve reparar isso pelas notícias, existem muitos pilotos. Então você escuta falar assim, estão fazendo um piloto entre uma operação X e Y, você fala, pô, bacana, entregaram a pizza de um lugar tal, bacana. Você conversando com eles, você vê que existe uma dificuldade em sair do piloto. E os projetos acabam morrendo como piloto. Por quê? Porque eles não conseguem ter um business case estruturado para garantir que aquilo faça sentido, que aquilo traga o retorno. Hoje, a gente tem um centro de excelência em drones na Polônia, a PwC. E, então, a gente mexe muito com isso, existem muitos projetos relacionados a isso. E hoje, ainda, o custo dessa operação, o custo do frete dessa operação, ele ainda tem um nível que, talvez, para uma realidade Brasil, é elevado. Então, mas talvez eu acho que com certeza, com o passar dos anos, isso vai se modificando. Então, mas o que eu acho bacana nesse ponto é que os pilotos estão aí, eles estão acontecendo de forma tímida, de forma localizada para algumas indústrias, mas eles acontecem. O drone, não existe espaço para o drone? Eu acho que sim, existe, mas o mesmo ponto da inteligência artificial. Você tem que saber que problema que você quer atacar. Você acha que vão sendo vencidas etapas, degraus que vão sendo subidos? Primeiro eu trago tecnologia para otimizar ali os suprimentos, depois eu trago robôs para poder ajudar nessa logística e cortar tempo, e depois vai ser uma próxima era de drones? Acho que passa por aí. Eu acho que sim. Eu não sei se é nessa ordem, porque depende da indústria e depende do problema, mas eu acho que sim, existe uma maturidade a ser vencida. Existe um degrau de maturidade. A gente até tem uma pesquisa muito bacana, na verdade é um índice de transformação digital que foi divulgado ontem, saiu a segunda edição dele ontem, a gente pode passar, eu posso pedir para a Rosana passar para vocês, que fala justamente isso, que as empresas elas estão caminhando em relação à maturidade. Nas 10 dimensões que foram analisadas, elas subiram em 8 delas. Então, existe um caminho, mas elas estão trilhando. Pode ter sido para alguns setores menos, outros setores mais, mas esse caminho para a gente chegar em soluções mais robustas, ele está sendo trilhado. É do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. Mas você tem que ter um plano, você tem que ter um roadmap que você olha e fala assim, ok, hoje eu estou aqui,
aí eu vou colocar essa próxima solução, aí eu vou mexer nessa próxima área, aí o meu foco vai ser aqui, aí eu vou ver aí eu vou ter o resultado, com esse resultado eu vou fazer, ele vai me dar um funding para o meu próximo investimento, e aí você vai. Não dá para pensar que do dia para noite vai acontecer uma solução e você vai começar a usar drones na tua operação. Não vai ser assim. Perfeito. Ô Simone, e em cima desse tema, né, que é um tema super interessante, porque o que a gente vê muitas vezes, eu queria ouvir sua opinião em cima desse mercado específico, que é duas dificuldades. Eu queria entender qual que é a maior dificuldade. A primeira é convencer o C-Level, o board de uma companhia, da necessidade de uma transformação, muitas vezes em negócios de sucesso, né? Às vezes você chega numa empresa familiar, fatura bilhões, já está na segunda geração, terceira geração, pô, vocês vêm de fora aqui falar que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer diferente, que eu preciso mudar, mas sempre foi assim, né? Então, essa deve ser uma grande dificuldade, mas eu acho também que existe uma outra dificuldade, que é no lado operacional, que é colocar tecnologia na operação, porque às vezes quem está na operação fala assim, poxa, esse negócio aqui daqui a pouco vai tirar meu emprego. Isso aqui, né, esse robozinho aqui que tá vindo aqui, eu vou ficar meio desconfiado, porque daqui a pouco ele tá só no pallet ali, daqui a pouco ele vai pegar meu lugar aqui também. Então, assim, o que é? Porque aí nós estamos falando, na verdade, de uma coisa só, que é cultura. Né? Assim, transformar a cultura é muito complexo. Mas eu queria entender qual que é a estratégia, porque quem está nos ouvindo aqui muitas vezes trabalha na digitalização de negócio, ou internamente ou externamente, e tem essa dificuldade, que é convencer aquela pessoa que a vida inteira fez o negócio de um jeito, que tem um negócio aqui, ou uma inteligência artificial que vai falar para ele qual que é o melhor caminho, e fala, não, eu conheço São Paulo, eu sei qual que é o melhor caminho para fazer aqui dentro, eu sempre fiz, né? E às vezes você chega com um robô e fala que vai entregar uma performance melhor, ou do outro lado é aquilo, né? Assim, falar para pessoas que sempre pensaram de um jeito, que deveriam pensar diferente. Como é que é a estratégia? Como é que vocês, quando chegam nesse convencimento dentro da empresa, como é que é o approach para convencer e trazer? Porque sem esses dois lados convencidos, o projeto também não vai para frente. É bacana a tua pergunta, porque ele tem alguns aspectos, né? Quando a gente olha para esses pontos que você colocou, eu posso olhar num lado que existe essa resistência por conta da cultura e por conta das pessoas, e ela tem que ser levada como uma gestão de mudança. Eu preciso garantir que eu dou a visibilidade, eu explico o que vai acontecer. Então, eu preciso a gestão de mudança nesse tipo de implementação, ela é primordial. Não tem como eu falar em mudança sem tocar nas pessoas e sem deixar o valor das pessoas mantidos, porque no final eu não vou substituir as pessoas. Eu quero que essas inteligências, esses robôs, o que seja, sejam assistentes para aquela pessoa tomar melhores decisões. É isso. Não é uma mudança de skill da pessoa, sabe? Assim, é trazer ela para uma maturidade maior também. E isso a gente trabalha como gestão de mudança. A gente olha ali os pilares de gestão de mudança e trabalha isso internamente nas empresas. Do ponto de investimento, como que eu provo que aquele investimento faz sentido? Eu preciso primeiro entender, que é tudo que a gente estava falando, né? Entender e descobrir aonde que eu preciso atacar, porque qualquer lugar que eu ataque que não for aquele lugar que vai me trazer o retorno, o questionamento vai vir e ele vira resistência. E às vezes desmonta todo o projeto futuro, porque um pedacinho não deu certo. E seja em nível C-Level, como seja na operação, ele desmonta. Então, a gente precisa sempre... Então, para o C-Level, eu preciso sempre garantir que o que eu estou recomendando, ele traz eficiência, traz otimização, traz redução de custo, traz receita adicional. Alguma coisa ele precisa me trazer para ter o retorno e aquele investimento se provar. Para a operação, eu preciso deixar claro o papel daquela inteligência. O que ele vai fazer e como a tua vida vai se tornar. Então, assim, né? Um dia na sua vida, eu vou te mostrar como a sua vida vai se tornar com o uso dessa inteligência. Porque aí você vai quebrando a barreira. Ô Simone, eu fiquei super curioso nesse tema, porque quando a gente fala de provar, entra pouco essa linguiça, né? Aprendi isso com o Boost também. Cada real que você investe aqui, quanto que você está conseguindo retornar para a companhia? Porque assim, as pessoas compram, né, eu sou dessa teoria, por 3 motivos. Para ganhar alguma coisa,
deixar de perder algo ou reduzir algo, o risco de algo. E quando a gente fala, né, de uma operação tão complexa como essa, você tem o seu stakeholder ali que você vai defender, que é normalmente quem assina o cheque, então você tem um tipo de relatório, e você tem o pessoal do dia a dia, que é em que você precisa estar com você, ainda mais numa empresa de consultoria, acredito eu, para garantir que aquilo que foi constatado, mapeado, está sendo executado. Você pode dar um exemplo, até para a nossa audiência que deve estar curiosa também, assim como eu, quais são as principais métricas que são avaliadas? É tempo de redução na logística, é redução de desperdício, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Beleza. Acho que um dos principais, quando a gente olha, pensa que eu tenho que atrelar ao meu cliente. Então, eu estou sempre com a visão ali do meu cliente. Então, eu estou olhando para redução de custo, o tempo que eu estou tentando aqui traduzir a palavra, mas é o ETA, né? Então, o Estimated Time to Arrival, eu preciso reduzir esse tempo para poder trazer um benefício para o meu cliente que pode... E no final acaba sendo também revertido em redução de custo, porque quer dizer que eu estou otimizando melhor a minha operação. Eu posso estar falando em redução de desperdício, seja ele ruptura, seja ele quebra, no sentido de ruptura, porque eu posso garantir que eu vou ter o produto naquele momento que o cliente for lá, e então eu não perco aquela venda, né? Eu posso estar falando em detecção de fraude, então... Quando você olha para o transporte, né, que é uma das grandes contas aqui na logística, eu posso estar utilizando e trazendo o benefício através de detecção de fraudes, através de melhoria, essa visibilidade acaba me trazendo esses pontos, né? Então, se você for pensar em grandes números, você pode falar assim, olha, ETA, então é o tempo lá de entrega, gestão de estoque, garantir que eu tenho o estoque correto, que eu não tenho ruptura, que eu não tenho quebra, que eu consigo detectar esses pontos dentro do meu estoque, porque ele literalmente ele é working capital, né? Então, quanto mais eu gerar meu estoque e com mais qualidade, menos working capital eu vou ter ali. E é isso. Então, acho que são os grandes pontos que essas empresas que estão ousando ali mexer com inteligência artificial, mexer com tecnologias mais avançadas, elas olham, porque dependendo do tamanho da empresa, é rápido. Um ponto que você mexe já dá um retorno grande. E aí, porque você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você precisa simplesmente conseguir fazer um e escalar esse um. Então, se você acha ele e essa conta dá o retorno, você consegue escalar. Perfeito. Ô Simone, duas perguntas sobre inovação, né? Primeiro, inovação, ela por muito tempo foi um termo usado para coisas tipo, faz alguma coisa ali, fala que é inovação, muito mais como marketing, né? E hoje, eu estou no conselho de algumas grandes empresas, a inovação ela é resultado. As pessoas olham para a inovação não como chama o pessoal da inovação aí para inventar um negócio novo, e muito mais como através da inovação a gente consegue ter resultados melhores, né? Então, eu queria entender, assim, do lado do supply chain, se inovação é um termo que hoje faz parte de verdade do framework de supply chain, tipo assim, toda a área de supply chain precisa ser inovadora, ou é uma área muito operacional e inovação ainda não é parte do core. E eu queria entender também se dentro desse mundo que você vive há muito tempo, já tiveram coisas muito simples que geraram resultados muito grandes. Porque uma coisa que a gente gosta muito, eu fico feliz, é do poder do simples, né? Eu escrevi o Pense Simples, o Faça Simples, e a gente acredita muito que muitas vezes a inovação não é uma invenção, não é um negócio, nossa, tem que criar um drone que anda, não sei o quê. Às vezes era o que você falou. Se eu trocar a porta do caminhão de um lado para o outro, eu já reduzo em tanto o tempo de descida do pão no McDonald's. E, nossa, isso é inovador. Isso no meu LinkedIn eu boto inovações assim o tempo inteiro. Tem gente que fala, isso aí não é inovação. Mas por que não? Porque as pessoas tendem a achar que inovação é fazer um foguete da ré e tal. Que tudo bem, é um tipo de inovação que o Elon Musk está fazendo. Mas tem outros tipos também. Então eu queria entender assim, como é que a inovação está conectada hoje no seu ambiente, no ambiente de supply, e como é que vocês levam isso para os clientes também, de um jeito como deve ser, sério, um jeito que tem resultado, um jeito que não é mais a brincadeira, vamos fazer para dar marca, vamos usar a inteligência artificial só para falar que estamos usando,
mas mostrar, né, que isso é real, né? Isso traz resultado tangível. Legal. Quando a gente vai conversar com os nossos clientes sobre operação, a gente olha sempre em termos de maturidade. Não necessariamente para todos os meus processos eu preciso estar no high standard de maturidade. Eu preciso ser o outstanding, preciso ter lá a melhor operação. Eu preciso conseguir enxergar aonde que faz sentido eu ter a melhor operação. E todo esse processo ele começa com uma... eu conseguiria chegar... A gente separa aqui em 2 pontos, né? A gente fala de inovação e fala de evolução, porque algumas coisas são uma evolução. Então, assim, eu preciso chegar ali para conseguir falar, olha, a minha base, meu fundamento tá bacana, tá correto, daqui para cima, qualquer coisa que eu fizer pode ser, pode até refletir já lá na margem, no bottom line, porque eu estruturei a minha casa tá arrumada. Então a gente tenta levar o cliente, porque se eu chegar falando de inovação, eu assusto. Porque ele fala, não, a gente não está pronto, os meus dados não estão prontos, eu não tenho equipe para fazer isso, eu não estou na nuvem, né? Eu tenho uma tecnologia ali on-premise. Então ele vai me dar X motivos para me convencer ou para falar que acabar com o papo, acabar com a conversa. Ele vai falar, não. Então, a inovação é muito distante, né, Simone? Assim, as pessoas enxergam a inovação como, não é pra gente não, né? Isso aí é ou para pesquisador ou para empresa muito grande que tem dinheiro de P&D lá sobrando. É isso aí. Porque ela não consegue... ela fala assim, vai ser muito difícil eu provar, vai ser muito difícil eu entender, eu vender internamente que isso daqui, a gente tem tanto problema para arrumar, como que eu vou chegar e eu falar que eu tenho que inovar? Então, a gente leva nesse sentido de maturidade, a gente ajuda os nossos clientes a crescer a maturidade das suas operações, cada tipo, e cada atividade, ou cada microprocesso de uma maneira e com um nível de maturidade, para aí sim a gente ir fazer esse roadmap que eu comentei e falar de inovação. Porque aí eu dou segurança para ele vai falar assim, não, esse daqui, olha, só de padronizar, eu já vi vantagem competitiva aqui, eu já vi um diferencial, eu já consegui um retorno, porque às vezes, vamos supor, ele pode estar com o processo todo despadronizado, e porque os processos não estão integrados, a tecnologia não está integrada, ele não consegue ter a visão do todo, ele simplesmente, as pessoas da operação, o processo não tá atrelado ali a uma tecnologia, o negócio vai se perdendo. Então as pessoas não falam, pra gente não arrumar problema, não faz isso, não passa essa informação, não faz não sei o que lá. Quando ele começa a integrar e essa informação começa a fluir, ele começa a receber informação, porque os processos estão funcionando, e ele começa a tomar decisões baseadas nessa informação, ele começa a ter resultado. Que ele nem achava que ele podia ter, porque ele não fez... Sim. Digamos assim, nada demais. Ele simplesmente foi arrumando e fundamentando a casa dele para ele conseguir escalar e conseguir pensar numa inovação. E aí a inovação, ela já começa a vir mais fácil. É mais fácil, porque, vamos supor, eu vou falar com o meu cliente, eu recomendo, ou eu falo assim, olha, seria um próximo passo seu a gente pensar num sistema de gerenciamento de transporte, um sistema de gerenciamento de armazém, um planejamento integrado, e aí as próprias soluções, elas também já podem trazer uma inovação para ele. Sim. Porque ele não precisa desenvolver aquela inovação. Simone, e outra coisa interessante, né? O supply chain, algumas áreas, elas possibilitam a inovação também nos modelos de negócio, né, das companhias. Então, o Pedro, ele é CMO de uma empresa que faz a parte de loyalty, chama a Loyal, né? Isso. Uhum. E eles fazem toda a gestão de fidelidade, de lealdade e tal. Depois você pode contar um pouquinho mais, Feliz, mas o que a gente tem visto, né? E até inclusive um livro que eu estou escrevendo agora, que é sobre a era da recorrência, que as empresas têm buscado quase que de maneira desesperada a recorrência, porque o custo de aquisição do cliente está ficando cada vez mais caro, a competição está brutal e a lealdade do cliente cada vez menor, mais baixa. Porque hoje você compra aqui, amanhã vai em outra, daqui a pouco aparece a propaganda do Instagram sem entra e compra. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso conecta com o tema, né, de inovação
via supply chain. Que é, por exemplo, eu tenho criança aqui em casa, eu assino leite da Danone, aquele leite em pó da Danone, Aptamil, Aptanudo e tal. Eu assino direto da Danone. A Danone tem o serviço de assinatura, só que ela tem toda uma logística que é complexa para a indústria, porque a indústria não foi preparada para isso. A indústria foi preparada para entregar para o supermercado aqui perto da minha casa e ir lá comprar. E de repente ela fala, não, agora eu tenho que conhecer o Gustavo, eu tenho que ter um CRM que fala com o Gustavo, eu tenho que ter uma entrega lá na casa do Gustavo, que é outro tipo de entrega. É a entrega de uma caixa, assim. Antes era a entrega de um caminhão inteiro. Como é que você vê, então, a supply chain também se adequando a essa nova realidade, né? Onde você vê essas grandes, principalmente essa lógica da indústria falando direto com o consumidor, você muda inteira a cadeia, né? Do que sempre foi feito. Como é que vocês têm visto isso? E como é que vocês têm trazido esse tipo de inovação de modelo de negócio também para as empresas? É através de case, mostrando, vocês têm muito case, né, no mundo inteiro, essa é a vantagem também de ser uma empresa global, né? Deve ser legal trazer, nos Estados Unidos a gente fez isso com tal empresa no seu mercado e tal. Mas conta um pouquinho de como é que é essa experiência e como é que você vê essa inovação nos modelos de negócio. Bacana. Bom, sabe onde começa essa conversa? Nos dados. Porque a partir do momento que eu entendo quem são os meus clientes, como eu quero segmentá-los, por onde eu quero atendê-los, por onde eu quero me relacionar com eles, você começa a ter um mapa mais claro de onde você quer atacar diretamente e onde você vai chegar indiretamente. E qual é o valor que você vai ter por fazer isso direto ou indiretamente? Porque é o que você falou, né? Qual é o custo de perder um cliente? Qual é o custo de você, né? Eu tenho uma recorrência, igual você comentou ali da tua recorrência, e de repente acontece alguma coisa que te deixa insatisfeito e você para. Qual é esse custo para a empresa? O que representa isso em termos de marca, em termos de toda a operação que ela montou para acontecer isso? Então, a conversa, ela vem num plano, numa parte mais estratégica, para entender ali. A gente tem uma área dentro da PwC que olha para a estratégia, né, que é a Strategy End, e aí são as discussões de como eu vou chegar no meu cliente, qual vai ser o meu go-to-market. Então, lá eu discuto com o meu cliente o que tem valor, por onde faz sentido, onde eu vou conseguir mais lealdade, né, a fidelidade do meu cliente, onde eu vou conseguir, porque tem um custo, né, Gustavo, quando ele fala assim, uma grande empresa, como você comentou, atender diretamente o cliente, o custo dele é muito maior que o do distribuidor. Mas qual que é o valor que ele busca algum valor com isso, ele busca algum valor de longo prazo ali, né? Um lifetime value ali. Então, é isso que a gente leva em consideração. Aqui dentro da PwC, a gente fala que a gente vai da estratégia à execução, porque é isso, né? Então, eu começo lá discutindo esses pontos de estratégia com o meu cliente, até eu chegar aqui na execução e falar, ok, então agora você vai fazer dessa maneira aqui, você vai operar dessa maneira aqui. Então, a gente consegue passar por essas linhas e discutir com os diversos níveis do cliente, cada um com a sua pertinência ali no assunto. Eu tinha visto, há um tempo eu li o case da Dollar Shave Club, foi comprado por $1 bilhão pela Unilever, e a visão da Unilever no case era de que eles compraram ali, não uma startup, né, mas eles compraram acesso ao cliente, porque até então a Unilever tinha acesso ao supermercado, e quem é seu cliente? Quem que compra sua pasta de dente, seu sabonete, seu shampoo, não sei. E aí, de repente, fala, poxa, esse cara vai me dar uma possibilidade de entrar na casa do cliente, mas eu concordo com você. Essa é uma decisão muito estratégica, porque ele mexe com o business como um todo, né? Parece que todo mundo deveria seguir nessa direção, mas, como você disse, você carrega uma complexidade quando você faz isso, e falar direto com o cliente também, que até então você estava falando com 1.000 distribuidores, e de repente você passa a falar com 3 milhões de clientes, né, e ter que trazer esse cliente, manter esse cliente e se relacionar com esse cliente, que muda um pouco a estratégia do business como um todo, né? Super legal isso. Mas aí, Feliz, não sei se você tem pontos também. Não, tem, com certeza. Esse assunto. Não, quando você foi falando disso, eu fui lembrando porque de algumas situações. Essa do Dollar Shave Club também, cara, isso que você falou é cirúrgico, porque o acesso ao cliente é o acesso ao cliente recorrente.
Coisa que é muito difícil para uma empresa como a Unilever. Eu tenho que fazer campanha, despejar um caminhão de dinheiro no marketing para que a pessoa lembre de mim, vá lá no supermercado e compre a minha marca, né? Estratégias, inclusive, de layout de gôndola, né? Então, é isso mesmo. Porque quando você cria soluções de fidelidade que realmente têm valor e conectam com experiências, não só com produtos, você aumenta a percepção de conexão da marca com esse usuário. E aí isso aumenta o LTV, que é o que as empresas querem fazer, que é exatamente ir no encontro do que você vai, de forma brilhante, escrever aí na sua próxima aventura, no seu próximo livro. Mas voltando ao ponto que você falou de inovação com logística e indústria, é impossível, quando você falou, não lembrar, Augusto, daquele... Não sei se é uma piada, mas se é um caso, vou contar aqui rapidamente, daquela empresa, né, que estava produzindo pastas de dente, e aí estavam vindo algumas pastas algumas caixas sem a pasta de dente. E aí eles reuniram a equipe de inovação para poder pensar numa solução muito disruptiva para poder resolver aquele problema. Gastaram 6 meses, um caminhão de dinheiro, e fizeram uma balança que media ali qual que era o peso da caixa que tinha a pasta de dente dentro da caixa e da que não tinha. Depois de 4 meses, eles foram ver se aquilo estava funcionando. Eles mediram o tempo de uso da máquina e viu que nos 5 primeiros dias ela funcionou e depois não funcionou. Mas viram que caiu o índice de caixa sem pasta de dente em muitos %. Aí eles foram lá para o chão de fábrica e viram. O que aconteceu? Por que vocês não estão usando a solução inovadora e super cara que a gente criou? Não aquela balança? Não, a gente não gostou, não. Nós juntamos aqui todo mundo, cada um deu 5 conto, nós compramos um ventilador furacão que soprava a caixa que não estava funcionando, que não estava com a pasta de dente. Então, assim, isso vem muito ao encontro do que a gente está falando, de inovação com simplicidade. Como que cada vez mais, né, a gente consegue conectar soluções simples dentro desse universo de supply chain, né, e de redução de desperdício, como a Simone falou, da melhor forma possível. E lógico que a gente lembra também a gente falou muito de McDonald's aqui, mas até da tecnologia de layout. Eu vou ter os tempos e movimentos, né, Simone? Deve ter muito isso também. Como é que eu vou desenhar aqui de uma área conversando com a outra para passar certinho para que o hambúrguer chegue em 2 minutos no cliente, né? Para que a mercadoria ela chegue mais rápido ali dentro do caminhão, que chegue mais rápido possível para o cliente. Eu mesmo acabei de comprar um sneaker, que eu adoro, e o tempo aqui de entrega estava em 6 dias, chegou em 2. Maravilhoso, já vou usar no final de semana. Né? Tive uma experiência, fui surpreendido positivamente. A gente está aqui em BH, né, na roça, né, Simone? Então as coisas demoram um pouquinho mais. Mas aí eu queria, né, contar essa história toda e a gente falou aqui muito de algumas das tendências, né, drone, robôs, mas tem várias outras, né? Blockchain, tem impressora 3D, realidade aumentada, a própria inteligência artificial. O que você tem visto? Que tem mais bombado ainda, mais como o Gustavo falou, e eu super concordo, uma empresa global, você acaba tendo vários cases de várias indústrias, de várias situações macroeconômicas que são diferentes, mas que você pode compartilhar aqui com a nossa audiência. É o que eu comentei, né? Assim, essas tecnologias, a gente chama aqui de tecnologias essenciais, são as 8 aí que você comentou. Depende muito da indústria, depende muito do tipo de trabalho. Então, quando você fala ali, vamos supor, de rastreabilidade, você pode estar falando de um blockchain, porque ele vai realmente te ajudar a garantir a rastreabilidade em toda a cadeia. Então, existem casos relacionados a isso. O próprio uso de blockchain para a gestão de estoque. Você garantir que você tem um único número, aquele número ali não é mudado ao longo da tua cadeia, para você conseguir reduzir os efeitos chicotes. O uso de drones, os próprios robôs na final de linha, né, início de linha, RFID, portais de RFID para conseguir ler de uma maneira que o produto flua na tua operação e você não tem as paradas. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Acho que quando a gente olha globalmente, olha os cases, tem cases de lojas que fazem toda a parte de scan da loja para garantir que consiga entender quais são as grades que estão faltando para diretamente, automaticamente fazer o pedido para reposição. Então, tecnologia, eu acho que não falta em teste, e algumas a gente está conseguindo ver, escalar, como eu comentei, mas tecnologia tem de tudo, Pedro, assim, é uma coisa assim, é muito bacana, porque é isso, né? Eu estou falando de uma empresa de agricultura, né, agribusiness, pode estar falando realmente de um drone, o drone pode fazer sentido lá.
toda a parte de inteligência de BIs, né, que também ajudam a toda a parte de tomada de decisão, colocando algoritmos mais robustos dentro dessas operações, dentro desses indicadores. Então, tem de tudo. Não fala assim, não tem uma que a gente está vendo muito. Existem todas aparecendo aí de alguma maneira. Ô Simone, pra gente fechar esse papo, tá incrível mesmo, super leve, você tem uma didática muito legal, você consegue trazer coisas complexas aqui pra gente de um jeito super simples, né? E eu tenho certeza que a audiência está gostando muito também. A gente sempre pede aqui para que se você pudesse tirar, e agora eu coloco isso porque eu entendo que dentro das grandes empresas você tem responsabilidade, você tem uma lógica de governança, né? Mas eu peço sempre para o convidado tirar o chapéu da empresa, esquece a PwC Brasil, quero saber da sua opinião pessoal, sem responsabilidade nenhuma da PwC, porque aí te dá até um pouco mais de tranquilidade para poder falar sobre o futuro. Como que você acha que vai ser o supply chain daqui 10 anos? A gente vai chegar num ponto em que, né, o que se fala muito aqui nos vídeos futuristas é que a minha geladeira mesmo já vai pedir direto negócio para Nestlé, vai chegar aqui na minha casa e tal. Aí, ó. Conta um pouco de como é que é a sua visão de como essas coisas, essas tecnologias e a usabilidade, né? Só tecnologia, mas a usabilidade não ser tão boa. Um exemplo disso, só para dar um exemplo, a Amazon tem um assistente digital dela, que eu não posso falar o nome, que ela fica aqui do meu lado, senão ela vai acordar, mas ela é prejuizosa, ela perde bilhões de dólares porque a Amazon imaginava que as pessoas iam pedir coisas ali, de comida, pedir produto da Amazon, e não é assim que as pessoas pedem música, pedem o tempo. Toda vez que toca uma música do Spotify, ela tem que pagar, então ela tem um custo muito maior porque a usabilidade não foi exatamente para o consumo, que não é um negócio agradável. Você não vai fazer compra falando com um assistente eletrônico, você quer entrar no site, ver cor, não sei o que. Então conta um pouco, Simone, o que é a sua visão em relação a esse futuro? Assim, futuro não tão perto, mas também não tão distante, entre 5 e 10 anos. Gustavo, essa pergunta ela é boa e complexa, porque eu vou te falar uma coisa, eu sou engenheira, e quando eu era pequena eu falava assim que eu queria viver no mundo dos botões, eu queria apertar botão tipo Jetson, sabe? Que você aperta o botão, as coisas acontecem, eu queria viver nesse mundo. Mas hoje eu acho que a gente vai evoluir muito em termos de tecnologia, óbvio, dentro das realidades, né? Mas são tecnologias como a gente utiliza hoje. Hoje a gente está cheio de tecnologia ao nosso redor. Até vocês comentaram, o simples, né? A gente está cheio de tecnologia ao nosso redor, mas a gente olha e fala, não, essa daqui é tranquila. Um exemplo é o aplicativo de tráfego que você usa. Uhum. Quando você vai mexer, né? Você não, assim, lá por trás dele, ou aquele que você pede... Um monte de cálculo, né? Tem muito cálculo. Tem inteligência artificial lá dentro. Quando você vai pedir um táxi, né, um veículo, também, assim, tem algoritmos extremamente complexos lá dentro. Mas você não vê dessa maneira. Você fala assim, não, é só um aplicativo que pede carro. Não, é o cara da comida, tá chegando aí. E a lógica para garantir que aquele cara chegue até você, para que ele chegue no restaurante no tempo certo, ela é complexa. Mas a gente encara como simples, porque já está na nossa realidade. Eu acho que os próximos passos também são nesse movimento. A gente vai melhorando a nossa operação e nossa vida através de tecnologias que vão estar embedded, vão estar embarcadas nas coisas que a gente estiver fazendo, sabe? E aí a gente vai estar evoluindo de uma maneira que essa tecnologia já vai estar na nossa realidade. Então, eu vejo um futuro que a tecnologia vai estar presente de uma maneira muito mais intensa, mas talvez não com a mesma percepção da gente falar, não, vai ter uma disrupção. Ela vai estar lá. A gente talvez não perceba dessa maneira, mas ela vai estar lá. Que legal. Que legal, hein?
Muito obrigado, Simone. Adorei o papo, você foi incrível. Obrigado por trazer tanto conhecimento pra gente, conhecimento da vida real, conhecimento de quem faz, quem executa, né, Feliz? Do jeito que a gente gosta, né? Do jeitinho que a gente gosta, excelente. Tenho certeza que a nossa audiência ficou maravilhada com os insights que foram trazidos. Eu, como de praxe, anotei no meu caderninho e vou usar no meu dia a dia. Que bacana, eu que agradeço. Eu adorei participar e conhecer vocês aqui, conversar com vocês. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Feliz. Adorei estar ao lado de vocês aqui. E você que está nos ouvindo, passe para frente, compartilhe. Se você conhece alguém que tem indústria, que tem empresa de varejo, que trabalha de alguma maneira com redes conectadas aí de logística, precisa ter fornecedor, distribuição, passe esse podcast para frente. E eu tenho certeza que tem vários insights poderosos, insights que são valiosos para os negócios que a Simone trouxe aqui. De graça, porque é caro. Você ligar lá na PwC, pô, queria contratar a PwC. Não é barato, não. Isso aqui que a Simone está falando é muito conhecimento e custa, viu, gente? Então aproveita para executar, para colocar em prática. Tenho certeza que vocês vão adorar. Simone, obrigado. Feliz. Um abraço. Abraço, pessoal, e até a próxima. Thank you.